Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto e artigo que marcou a época em destaque saiu na revista 77, Revista Saber Eletrônica 77, de janeiro de 1979. O projeto se tornou um kit, né? Nós fomos consultados na época por uma empresa para que eu tivesse um projeto de um mixer que pudesse ser facilmente montado pelos leitores e tivesse um custo acessível e pudesse ser feito em kit. E nós passamos para eles esse projeto. Eles mandaram injetar a caixa, né, ficou muito bonita, porque usava potenciômetros tipo slide, os potenciômetros deslizantes, que eram assim, davam um aspecto diferente, era uma novidade na época, poucos aparelhos tinham esses potenciômetros, né, nos controles que eles utilizavam. E esse foi um dos primeiros que se fizeram na época, que fez bastante sucesso. E o circuito era bastante simples, conforme vocês podem ver. Ele utilizava 6 transistores e tinha mais um transistor de unijunção e um circuito integrado para dar um efeito de modulação. E daí ele incluía também o efeito de modulação que dava o trêmulo, né, no sinal que era mixado, o sinal que aparecia lá na saída, que era uma novidade. E o circuito tinha uma placa de circuito impresso, como essa, em que os potenciômetros deslizantes eram soldados diretamente nela, e dava, assim, uma certa facilidade e resolvia um problema crítico de todo equipamento de áudio desse tipo, que é o ruído, o ronco, né? É lógico que a gente dava todas as recomendações para utilizar cabos blindados e tudo mais. E ele tinha também algumas sofisticações, como, por exemplo, uma saída para monitorar o som que estava sendo levado, saindo do aparelho, né, e levado a um amplificador, a um sistema de gravação. Então era um equipamento muito bom para que você editasse fitas, para que você mixasse o som de um microfone com o som de uma fonte sonora, de uma música, por exemplo, fundo musical, e coisas desse tipo que os nossos leitores apreciavam, né? Então, esse projeto fez bastante sucesso na época e era alimentado por eliminador de pilha, ou então por uma bateria de 9 volts, a gente dava essa opção, que você podia então utilizar o seu mixer, né, em diversas aplicações, inclusive em conjuntos musicais, né? E aqui vocês têm, por exemplo, o anúncio que saiu na época da venda do kit, né? Até hoje, né, os nossos seguidores, eles têm saudades daqueles velhos tempos da eletrônica, em que vocês tinham os projetos e os kits, né? Nós estamos trabalhando avidamente para que empresas se interessem em fabricar muitos de nossos projetos que ainda são atuais, na forma de kits, para atender não só o público saudosista, mas o público maker de agora. Por exemplo, esse é um projeto absolutamente atual, no sentido de que ele usa componentes que ainda são comuns no mercado. Então ele ainda pode ser montado, ainda tem utilidade e não tem equivalente que a gente encontra. Então basta que a gente interesse, nós estamos trabalhando avidamente nisso, para que tenhamos novamente as empresas que fabricam kits, né, para atender os makers, né, e um público novo também que está surgindo, que é muito importante, que são aqueles que estudam tecnologia nas escolas do ensino fundamental, médio e técnico, né? Porque a dificuldade dos professores na hora de ensinar os seus alunos a montar alguma coisa é obter justamente componentes, obter o conjunto de peças, né? Eu lembro para vocês que a própria Mauser foi criada por isso, né? Era um professor que queria ensinar tecnologia para os seus alunos e não encontrava com facilidade os componentes que deveriam ser utilizados. Então ele começou a vender os componentes para os professores, para que os professores pudessem ensinar tecnologia. E dessa sobra de componentes que ele tinha na venda, que foi ampliando, ele começou a vender para outro público. E a Mauser se tornou o que é hoje, uma empresa com mais de 4 milhões de tipos de componentes em estoque, né? Então vejam que só falta a gente ter o interesse no Brasil
né? De também, além de ter os componentes, também ter uma empresa que fabrique kits, né? Kits, vamos dizer, para o maker, para o professor, com finalidade educacional e muito mais. Mas o fato é que esse projeto fez sucesso na época. Fez sucesso, muita gente lembra dele. Nós recebemos muitas consultas de gente que queria algo mais, daqueles que tinham os probleminhas de ronco, né? Nesse tipo de circuito é muito comum, né? Ah, professor, vinha a cartinha lá, o meu mixer funciona, mas ele ronca, né? Certo? Captava o ruído da rede de energia, né? Então a gente tinha que provar, verifiquem as blindagens, verifique se não tem um componente solto de filtragem da fonte, ou se a fonte, que é um eliminador pilha seu, ela não tem boa filtragem, né? Então era muito comum acontecer isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e tem a descrição da montagem do mixer aqui na descrição do vídeo, lá no nosso site, o link para o site, para o artigo original que nós publicamos na época, o artigo que saiu na revista 77 Saber Eletrônica. Até a próxima.